Olá, bom dia para todos. Deus abençoe. Estamos aqui, novamente reunidos para dar glórias e honra ao nosso Deus e poder exaltar seu nome. Então, vamos ir à palavra de Deus, vamos estar precisamente deixando que o Espírito Santo fale aos nossos corações neste dia. Eu convido vocês a ir à palavra de Deus. Vamos estar estudando. Pegue sua Bíblia, sublinhe se necessário. Mas vamos começar estudando uma passagem no livro de Romanos, porque é o jejum para a renovação da fé. Hoje devemos pedir ao Senhor que a nossa fé se desenvolva, que a nossa fé cresça, que a nossa fé cada dia seja maior. E é por isso que falar de renovação da fé, estamos falando precisamente disso, de um crescimento, de um novo viver, de uma nova força do Espírito Santo que está conosco. Então, o que nos diz Romanos capítulo 5, versículo 5, que é muito importante o livro de Romanos, ele nos diz aqui diretamente na palavra de Deus, nos diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vamos repetir o versículo que é muito importante. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Se falamos da esperança, estamos falando de precisamente esse esperar, ser redundante, mas a esperança precisamente tem que ver com a fé. Mas que significa o renovo? O renovo significa tornar novo, ou como novo. Podemos falar que renovar significa modificar, ou talvez introduzir novos elementos, recomeçar, ou talvez, dentro do conceito, voltar como era. É outro conceito podemos dizer, do renovar ou de renovo. No caminho da fé, nós como cristãos encontramos muitas barreiras e dificuldades. Com certeza você tem tido situações cada dia, mas também teremos que lutar muitas batalhas pessoais. Algumas se perdem, outras vamos vencer, mas essas batalhas, algumas são ao nível do mundo, outras pessoais, outras na sedução, outras o inimigo e seus ataques. Estamos sempre, bombardeados por situações diárias comuns em nossas vidas, mas nessas batalhas nós podemos perder algumas coisas importantes, e também há outras coisas que podem ficar talvez desgastadas e confusas. Por isso é necessário que nestes 3 dias muito importantes, nós vamos jejuar para renovar, para que esse renovo, para que essa nova atitude, ou para voltar ao começo, para que o inimigo, seja envergonhado, falemos pelo Espírito Santo, e que nós, no seu poder e na sua glória, nós podamos crescer e que todos os ataques do inimigo fiquem inativos pelo poder da fé, pelo poder do agir, pelo poder do Espírito Santo em nós. Então, são 3 coisas que vamos tratar neste jejum. Primeiro, a renovação da identidade. O segundo, a renovação da confiança. E terceiro, a renovação das forças. Então vamos tratar estas 3 coisas dentro do jejum nestas manhãs, ou seja, amanhã de hoje, de amanhã e depois de amanhã. Então, a renovação da identidade. Vamos começar, porque a renovação da identidade é tão importante. No livro de Mateus, capítulo 16, ali no versículo 13 ao 19, eu convido que você vá até ali. Mateus 16, 13 ao 19. O Senhor nos dá uma instrução clara e nos fala
assim a palavra de Deus. Mateus, para que você ali esteja buscando, Mateus 16, 13 ao 19. Diz assim: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Muito bem. Vemos aqui nesta passagem uns elementos muito importantes para entender a nossa identidade e renovar nossa identidade. Quando nós renovamos essa identidade, fortalecemos nossas vidas. Então, essa passagem aqui que já limos, vemos então que Jesus está falando e está fazendo uma pergunta de grande importância. Quem vocês dizem que sou eu? Hoje podemos ver uma das maiores crises que um ser humano está lidando, e a perda de identidade. Temos chegado a inventar novas formas, novas expressões, novos estilos de vida para, de alguma forma, compensar essa falta de identidade. Hoje há uma batalha não só contra o mundo, como também contra o inimigo pela compreensão da nossa identidade. E a perda de identidade nos leva a ter vários problemas que afetam tudo o que somos. Teremos alguns problemas como, por exemplo, uma sensação de estar perdido, como se você estivesse sem rumo, sem caminho. Às vezes, esse sentimento de solidão, de vazio, de crise existencial, como também dificuldades para tomar decisões, é muito, muito comum. Ou dificuldades, digamos, enquanto a situações emocionais como ansiedade, ou não saber solucionar um problema, muitas oportunidades. Cada dia vemos cristãos com instabilidade emocional. E vemos também pessoas, ou às vezes nós mesmos, ter a sensação de não estar preparado para as mudanças. E isto acontece todo dia, a cada momento, cada instante. Isto faz com que o cristão, digamos, que perca seu propósito, o objetivo, o alvo que nós temos, como que se perde, fica difuso e não sabemos realmente aonde estamos indo. Então, se perdemos o nosso propósito, obviamente estamos perdendo o foco, o alvo. E quando entendemos que o inimigo é o mundo e que na palavra de Deus vemos que em Jesus se viu exatamente o mesmo, onde tentaram muitas vezes tirar de Jesus a identidade dele mesmo. Vemos, por exemplo, nós vemos que ele foi questionado pelos fariseus, vemos que ele foi chamado de endemoniado, vemos que ele foi criticado pelo ensino e até pelos milagres foi criticado, foi julgado como criminoso, herético. Vemos em Jesus que foi humilhado de todas as formas, ainda estando na cruz do Calvário, estava sendo humilhado. E mesmo assim, ele não perdeu a sua identidade. É isso o importante que nós, nesta manhã, devamos compreender.
a nossa identidade é sobremaneira importante em nosso diário caminhar, em nosso diário agir. Nós devemos compreender a importância de lutar e entender que a nossa identidade deve permanecer contínua e intacta, ainda muito mais sendo fortalecida pelo Espírito Santo cada dia. Então, em Efésios capítulo 1, ali nos versículos 3, do versículo 3 adiante, temos um resumo muito claro de tudo que somos em Cristo. E cada um deles tem um propósito definido que o inimigo tentará tirar de nós. Então, vamos ir a Efésios capítulo 1. No livro de Efésios, ali no Novo Testamento, se você tem sua Bíblia, antes de Filipenses, Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao 14. 3 ao 14. Efésios 1, 3 ao 14. E vamos ver alguns aspectos. Primeiro, o que envolve, o que introduz esse versículo é a bênção. A bênção, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual. Maravilhoso poder entender que já não é você será, não, você é abençoado. Você é abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Isso é muito importante. Você deve entender que você é bendito já, que as bênçãos do Senhor estão com você nos lugares celestiais em Cristo. Isso nos leva a entender o que diz o versículo 3. Vamos a esse versículo 3, bueno, já limos, né? Abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões espirituais com Cristo. Então, nosso propósito, ser de bênção e dar bênção. Vejamos, por exemplo, na história de Abraão. Ali em Gênesis capítulo 11, nos versículos 1 ao 3, o Senhor diz a Abraão e abençoa Abraão de uma maneira particular, mesmo o que está dizendo Paulo aos Efésios. Deus falou para Abraão que ele seria bendito em todas as nações e que através dele todas as nações receberiam a bênção. E isso é o que acontece hoje, porque todas as nações são abençoadas pela presença do Cordeiro de Jesus Cristo nas suas vidas. E é bênção. Vemos, por exemplo, então, que se nosso propósito é ser de bênção e dar bênção, quando perdemos essa identidade, já não é bênção que transmitimos, e sim amargura, discórdia. Eu devo entender que a minha vida tem que impactar as pessoas ao meu redor, mas abençoando as pessoas. Eu sou bênção para os outros. Eu sou bênção para vocês. Vocês são bênção para mim. Nós, como comunidade, nos abençoamos uns aos outros e ali envolvemos todos os princípios bíblicos, os conceitos bíblicos da unidade. Quando os cristãos se reuniam para estar juntos e glorificar ao Senhor. Versículo 4, que envolve o que estou falando. Assim como nos escolheu, vou ler aqui desta versão. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união em Cristo, com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Olha que propósito tão maravilhoso, estar unidos a ele e estar nele. Estar unidos e estar nele. Ou seja, é uma dependência contínua e também é uma proteção de Deus sobre mim. Estar com ele, estar unidos a ele e estar nele, dentro dele, ou melhor, imerso nele. Quando perdemos esta parte da identidade, Jesus fala em João 15, que separados dele, nada poderíamos fazer, nada. Ficamos como galhos secos, sem vida,
e escassos, não produzimos fruto. Então, quando vemos este propósito de estar unidos nele, estamos falando que é como o DNA. Eu tenho o DNA do meu Pai. Eu tenho o DNA espiritual de Deus em mim. Por isso, eu devo estar unido nele e estar nele para poder que toda a genética espiritual que eu já tenho, não vou ter, eu já tenho. Eu sou do céu e os costumes do céu devo viver. Eu sou do Pai e Ele cuida de mim. Então vemos que é muito importante entender isto, estar unidos nele e a Ele e nele. Versículos 5 e 6. Os versículos 5 e 6 nos diz assim, claramente: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. E qual é o propósito que vemos nestes versículos 5 ao 6? Não é outro senão glorificar a Deus. Então, se Deus resolveu nos tornar filhos dele por meio de Jesus Cristo, porque esta era a sua vontade, então louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, sim? Que ele nos deu por meio do seu Filho. Quando falamos de louvar a Deus, estamos falando de glorificar, de exaltar, de honrar, de simplesmente dar a honra a Ele em todo momento. E então, quando perdemos essa identidade da glória de Deus sobre as nossas vidas, você não se importa de desonrar ao Pai. Eu não me importo de desonrar ao Pai se eu perco precisamente esse propósito da minha vida, porque já o propósito de Deus tem um trilho que percorrer, mas eu saio do trilho e busco outras coisas. Somente pense em algo muito prático. O trem, a locomotiva, vai sobre o trilho e ela vai se deslizando ali, vai sobre o trilho mesmo, onde ele vai a uma velocidade. O trem, pelo seu desenho como tal, ele não pode, digamos que, avançar se não tem trilho. Ele fica estagnado. Ele não tem como as rodas do trem rolar sobre o pavimento, por exemplo. É necessário entender que está desenhado o trilho para a locomotiva, para o trem como tal. Vejamos que as nossas vidas estão desenhadas para poder glorificar a Deus, a andar sobre o trilho que Deus coloca. Não é sobre o caminho que eu creio que é sobre o trilho que Ele põe. Isso é importante. Então, ao perder essa parte da nossa identidade, desonramos ao Pai e saímos fora da sua proteção. Porque é fácil dizer, não, eu tomo decisões, as minhas próprias decisões, eu penso de acordo com como eu creio e simplesmente, então, eu não quero nada com ele e eu saio da proteção de Deus. E ali é onde você tem sentimento de orfandade, de solidão, de incerteza. Se nós estivéssemos fundamentados cada dia, enraizados cada dia no que diz a palavra de Deus para nós, nós não teríamos problemas emocionais de solidão, de tristeza, de angústia, porque sabemos que em Deus se supre toda essa necessidade. Em Deus se supre todo faltante. Continuemos. Versículos 7 ao 12. Diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Interessante, diz ali 11, todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus.
de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. E então, qual é o propósito que vemos nesses versículos? Viver nova vida em Cristo. Viver nova vida em Cristo. E quando nós entendemos que há uma nova vida, e essa nova vida envolve novos costumes, envolve uma nova forma de ver a vida, envolve uma nova forma de enxergar tudo que tenho ao meu redor, mas porque eu tenho os óculos de Deus, não os meus óculos, porque os meus óculos, a distância focal que eu tenho está errada. Eu não alcanço a enxergar além do que tenho à vista. Mas quando eu ponho os óculos de Deus, Deus me leva a enxergar muito mais longe, numa dinâmica totalmente diferente. Vemos então que quando perdemos esta identidade, não vivemos na transformação, voltamos à velha natureza. O pecado toma conta e ficamos escravos e oprimidos. Vejamos um exemplo no povo de Israel. O povo de Israel, ele saiu do Egito e ele saiu com uma esperança. Mas no meio do caminho, o povo mesmo, ele perdeu a esperança, ele perdeu a visão de onde iam. E eles desejaram retornar ao Egito. É exatamente isto. Quando você perde a visão de Deus, o que Deus falou para você, as promessas de Deus para você, você decide retornar aonde você estava, porque você se aferra, você toma, você abraça o que você já conhece, sendo ruim. Mas o novo, a nova vida em Cristo, você deve conhecer, deve desfrutar, deve enxergar, deve ir e deve buscar e abraçar essa nova vida em Cristo. Continuemos, versículos 13 e 14. Nos diz aqui, a mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdade, a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos sua glória. Que maravilhoso versículo. Nos diz, o propósito então qual é? Viver em santidade e exclusividade para Deus. Mas você pode dizer, Robinson, é que é mais fácil para você, sendo pastor, para Celeste, sendo pastora, viver exclusivamente para Deus. Não quer dizer isso. Nós, por obra de Deus e mandado de Deus, estamos aqui e nosso trabalho é expor a palavra, ser para vocês a instrução, a luz da palavra de Deus, de guiar vocês no caminho do Senhor e ensinar os princípios básicos. Mas, tanto para nós como para vocês, essa exclusividade para Deus deve ser uma atitude diária do coração. Você pode estar trabalhando e ser exclusivo para Deus. Você pode estar dirigindo e com exclusividade fazê-lo para Deus. Cada ato que você faz deve ser para a glória do Senhor. Como glorifica a Deus cada pensamento, cada atitude, cada coisa que você faz. Exclusividade no seu pensamento. Você elege pensar de acordo a como você tem pensado historicamente na vida ou a como Deus pensa de você. Deus traz bênção a você. Mas quando eu perco minha identidade de ser santo e exclusivo para o Senhor, começamos a viver para os propósitos pessoais. Então busco aprovação, busco encaixar no mundo. Ficamos acima do muro, porque tento agradar o mundo e desejo agradar a Deus, desconhecendo que o muro pertence ao inimigo. Eu não posso estar acima do muro. Ou eu sou ou não sou. Ou eu sou branco ou eu sou
de outra cor, mas não branco. E quando eu sou branco, eu sou preto. Ou falemos, para Deus não há termos cinzas. E é necessário eu entender que eu não posso servir a Deus, senhores, a dois senhores. A Deus e as riquezas, ou como diz literalmente, a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus das riquezas. Ou ao mundo e a Deus. Não. Jesus alertou que não daria certo. E de fato, não dá certo. É por isso que nesta manhã devemos pensar como Deus está renovando a nossa identidade. E essa identidade que nós temos sendo exclusividade do Senhor, tendo uma nova vida em Cristo, sabendo que fomos feitos para glorificar seu nome, sabendo que também somos de bênção, somos abençoados, e ser de bênção é necessário entender. Por isso eu quero convidar vocês a orar, para que este dia você possa dizer à luz do que diz Efésios: Senhor, todas as bênçãos abundantes que você trouxe sobre a minha vida, que já tenho, porque essas bênçãos estão nos lugares celestiais em Cristo, e hoje eu posso viver como essas bênçãos eu posso palpar hoje, como essas bênçãos eu posso viver hoje. Eu sei que você tem problemas, eu sei que você tem crise, eu sei que você tem situações pessoais que geram muita incomodidade, mas também eu sei que por meio dessas situações Deus forma seu caráter para depender mais dele. Através dessas situações pessoais você pode realmente crescer espiritualmente, se é seu desejo. Você pode, obviamente, voltar seus olhos ao Senhor e dizer: Senhor, por meio desta situação, como eu glorifico teu nome, como eu exalto teu nome no meio desta situação. E isso é o que vamos apresentar diante de Deus e vamos orar nesta manhã. Então convido que oremos e apresentemos diante de Deus as nossas vidas. Amado Espírito Santo, é maravilhoso poder estar aqui, é maravilhoso apresentar nossas vidas. Senhor, temos em nossos corações um grande desejo de buscar teu rosto, Pai, e de entender todas as coisas, essa identidade que você tem dado às nossas vidas. Somos teus filhos, sim, Senhor. Somos escolhidos por ti, sim, Senhor. E é por isso que hoje honramos teu nome, buscamos teu rosto. É por isso que hoje estamos rendidos diante de ti e neste jejum, Senhor, eu oro a ti, Senhor, para que você renove a visão de quem sou. Porque quando eu dependo de ti, Senhor, o sangue de Cristo limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus tira toda essa genética humana, esses costumes humanos, e essa genética divina se envolve na minha vida. Eu sonho os sonhos de Deus. Eu planejo de acordo aos planos de Deus para mim. É por isso que eu quero, Senhor, hoje ser de bênção e dar bênção. Como eu posso abençoar as pessoas ao meu redor? Como eu posso abençoar, ser de bênção? Senhor, me fale o meu coração, fale a minha vida. Talvez essa pessoa com a qual, Senhor, eu não tenho um contato diário e tenho até certo ressentimento no meu coração. Como posso eu ser de bênção para essa pessoa? Como eu posso ser de bênção para meus filhos, minha esposa, meu esposo, minha família em geral? Como eu posso abençoar, Senhor, os vizinhos que tenho? Como eu posso passar para eles essa bênção que eu sinto que eu tenho? Que geneticamente, no espírito eu tenho. Eu sou já abençoado nos lugares celestiais em Cristo. Como posso, Senhor? Como posso eu transmitir na mesma igreja, na mesma comunidade, essa bênção que você tem dado à minha vida?
Como eu posso, Senhor, participar? Senhor, eu sei que sou bênção, Senhor. Eu quero estar unido a Ti, Senhor. Por isso, Senhor, esse propósito também. Se o meu propósito é estar em Ti, Senhor, quantas vezes no dia eu me desconecto de Ti, Senhor. Deixo que as minhas emoções, deixo que a minha história, o meu modo de pensar, meu jeito de fazer as coisas, Senhor, eu quero voltar a isso. Mas não, Senhor, me ensine a fazer como você faria, ou como você me convida a fazer hoje, Senhor. Respeito das circunstâncias e respeito das situações que dia a dia atingem meu coração, Senhor. Por isso, Senhor, hoje me apresento diante de Ti, Senhor. Ore a Deus e fale para o Senhor como posso glorificar o nome de Deus hoje. Como posso exaltar Seu nome, Senhor. Que minha identidade seja renovada. Espírito Santo, em nome de Jesus, ministra nesta manhã. Ministra o coração, ministra a vida. Ministra, Espírito Santo de Deus, a cada um dos Teus filhos neste dia. Ao meu coração, à minha mente, Senhor. Ó Deus, que com temor santo nós possamos hoje entrar na Tua presença e deixar, amado Deus, que você fale aos nossos corações nesta manhã. Ó Senhor, eu quero Te dar graças. Eu quero Te louvar, eu quero Te exaltar, eu quero Te glorificar, porque a minha identidade está em Ti. Eu quero ser mais como Tu, Pai. Eu quero ser mais semelhante a Ti, Senhor. E é por isso que eu rendo meu coração ante Ti. E é por isso que eu rendo a minha vida diante de Ti, amado Deus. Eu quero glorificar Teu nome e exaltar Teu nome. Ministra, Espírito Santo, nesta manhã. Ministra os nossos corações. Que este dia seja guiado por Ti, dirigido por Ti. Que seja você ensinando, mostrando. Que seja você cuidando, Senhor. Porque sou perdoado, libertado. Porque eu sou novo em Cristo. Não volte atrás. Não volte a seus antigos costumes. O Senhor, é claro, falou para o povo de Israel exatamente isso. Eles iam na terra prometida. Você já está preparado. Você já está limpo pela palavra que Jesus falou. Você já é nova criatura. Não volte atrás. Pelo contrário, se estenda o que está diante. Cresça. Se deixe usar por Deus. Útil nas suas mãos, para que a glória de Cristo seja cada dia em você. O Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por este momento. Obrigado por este instante, Senhor. Sou o Deus. Sou Tu com Teu amor, Senhor. Com Tua misericórdia, Tua bondade, Tua graça. Toca meu coração e a minha vida. Espírito Santo, eu peço que essa bênção que já recebemos, a qual temos nos lugares celestiais em Cristo, possamos ver hoje, palpar hoje. Por isso, eu abençoo este dia. Eu abençoo este dia, Senhor. Cada pessoa com a qual terei contato, cada pessoa com a qual, Senhor, vou falar, cada contrato, cada pensamento, cada coisa, Senhor, seja bendita e que da minha boca saia a Tua palavra fortalecida para transformar vidas que estão ao meu redor. Obrigado, Senhor. Damos graças, damos louvor, damos exaltação, honra e glória, em nome de Cristo Jesus. Amém.